Oi, gente! Meu nome é Ana Luísa, sou professora de matemática do Solidário e hoje a gente vai começar a falar sobre trigonometria. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre arcos de circunferência, ângulos, as unidades de medida e a relação que há entre eles. Então vamos lá? Bom, então vamos começar falando sobre os arcos. Eles são basicamente partes de uma circunferência, são pedaços da circunferência. Se a gente marca aqui, por exemplo, dois pontos, um ponto A e um ponto B, quaisquer, a gente pode perceber que a circunferência ficou dividida em duas partes. Essa menor aqui em azul e essa outra aqui maior em amarelo, né? E são essas partes que são os arcos. Então, se a gente tem, por exemplo, um ponto A e um ponto B logo em cima do ponto A, então, a circunferência foi dividida em uma parte que é um arco de uma volta e um arco que não andou nada aqui, que é o arco nulo. Agora, se a gente tem dois pontos que dividem a circunferência em sua metade certinha aqui, ponto A e o ponto B, que dividiram a circunferência bem na metade, eles são chamados de arco de meia volta, porque deu meia volta na circunferência. Agora, a denotação de um arco, a maneira de escrever, é sempre dada pelos dois pontos que delimitam ele, aqui no caso o ponto A e o ponto B, e o desenho de um arco aqui em cima. Então, se a gente vê duas letrinhas que representam pontos com esse desenho aqui em cima, a gente já sabe que se trata de um arco. Tudo certinho com os arcos? Então vamos para os ângulos. Se eu tenho duas semirretas, semirretas são essas retas que se iniciam em um ponto e continuam infinitamente, elas nunca terminam. Se eu tenho, então, duas semirretas que se originam em um ponto comum, aqui no caso o ponto O, o que a gente chama de ângulo é o espaço entre essas semirretas, é a abertura delas. Então, essa partezinha aqui, ó, essa abertura, a gente chama de ângulo. E esse outro maior aqui também é um outro ângulo. Tudo bem? Na trigonometria, a gente vai usar essa definição de ângulo dentro de uma circunferência. E, geralmente, o ponto de origem das semirretas vai ser sempre o centro da circunferência. Tudo bem? Então, agora, vamos ver as duas principais unidades de medida de ângulos, que são os graus e os radianos. Então, começando pelos graus, eles são representados por essa bolinha aqui em cima do número, é o símbolo de grau. E não se sabe ao certo quem, mas há muito tempo atrás, alguém resolveu dividir a circunferência em 360 partes iguais. Então, foi dividindo aqui uma parte, duas partes, dividir 360 vezes, e cada uma dessas 360 partes foi chamada de grau. Depois, esse grau foi dividido novamente em mais 60 partes. Então, começou aqui, dividiu uma vez, duas vezes, 60 vezes, e cada uma dessas partes foi chamada de minuto. Depois, o minuto também foi dividido em mais 60 partes iguais. Uma, duas, três, e cada uma dessas 60 partes foi chamada de segundos. Então, assim como as horas são divididos em 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, o grau também. O grau tem 60 minutos e cada minuto desse grau tem 60 segundos. Já nos radianos, seu símbolo é o rad. Então, se a gente quiser escrever, por exemplo, um radiano, a gente coloca o 1 e escreve rad. E enquanto a gente tinha nos graus uma volta na circunferência valendo 360, agora, nos radianos, a gente tem que uma volta equivale a 2 π radianos.
E enquanto nos graus, cada uma das 360 partes foi denominada de 1 grau, aqui nos radianos, a gente tem que 1 radiano é definido por um arco que tem a mesma medida de um raio. Então, se eu tenho que esse arco aqui vale, por exemplo, 2, e que o raio dessa circunferência também é 2, então esse ângulozinho aqui é igual a 1 radiano, certinho? E para relacionar esses arcos com o ângulo e com o raio nos radianos, a gente tem uma formulazinha, que é L é igual a alfa vezes R. E o que significa essas letrinhas aqui? O L é o comprimento do arco. O alfa é o comprimento do ângulo, é o valor do ângulo. E o R é o tamanho do raio. Então, a gente pode usar essa formulazinha aqui para achar tanto o comprimento, quanto o ângulo, quanto o raio. Tendo essa circunferência aqui, por exemplo, se a gente não soubesse que o valor do ângulo era 1, o que a gente poderia fazer? A gente poderia usar nessa formulazinha o L, é o comprimento do arco, que é 2, é igual ao alfa, que é o que a gente quer achar aqui, o tamanho do ângulo, vezes o raio, que também é 2. E aí, a gente passa o 2, esse 2 aqui passa dividindo e fica 2 dividido por 2, 1. Esse ângulo é igual a 1 radiano. Então, agora a gente vai ver como que os graus e os radianos se relacionam. Como eu disse, uma volta completa na circunferência, que é 360 graus, equivale a 2 π radianos. Então, meia volta, 180 graus, equivale a π radianos. E essas relações podem ser usadas para transformar tanto radianos em graus, quanto graus em radianos. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui, a letra A. A gente quer transformar 60 graus em radianos. Então, a gente sabe que 180 graus equivale a π radianos. E a gente quer ver 60 graus equivale a quantos radianos? Então, vamos chamar esse valor aqui de x, que é o que a gente quer encontrar. E a gente pode encontrar esse valor com uma simples regra de 3. Então, quem preferir pode já multiplicar aqui, né? 180 vezes x e 60 vezes π. E eu gosto de simplificar primeiro, antes de multiplicar, que a gente já poupa de algumas continhas. E a gente tem que lembrar que para simplificar numa regra de 3, a gente sempre simplifica aqui na vertical, 180 com 60, ou π com x, e nunca aqui na horizontal, 180 com π, por exemplo, a gente não pode simplificar não, tá bom? Só na vertical. Então, vamos ver aqui, o 180 e o 60, a gente pode cortar esse zero, e simplificar o 18 e o 6, a gente simplifica por 6. 6 dividido por 6 dá quanto? 1. 18 dividido por 6 dá 3. E agora sim, a gente vai multiplicar. 3 vezes x, 3x, é igual a 1 vezes π, que dá π. X é igual. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo, e fica, então, o π sobre 3. Então, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Letra B, então. Na letra B, a gente tem 3π sobre 2 radianos e a gente quer transformar em graus. Então, vamos ver o que a gente já sabe. 180 graus equivale a π radianos e 3π sobre 2 radianos a gente quer achar o valor em
graus. Então, x graus. Aqui tem como a gente simplificar. O π com 3π sobre 2, a gente divide tudo por π. A gente simplifica por π. π dividido por π dá 1. E 3π sobre 2 dividido por π, a gente vai só cortar o π aqui, tá bom? Então, o x vezes 1, x. 180 vezes 3 sobre 2, a gente, para poupar conta com um número grande, a gente pode fazer 180 vezes 3 sobre 2 e simplificar aqui o 180 com o 2. 180 dividido por 2 dá quanto? Dá 90. E 90 vezes 3, 270. Então, 3π sobre 2 radianos equivale a 270 graus. Terceiro exemplo, então. 11 graus e 15 minutos. Agora, reparem que apareceu minutos aqui também. A gente quer transformar em radianos. Então, a gente não dá pra gente trabalhar com 3 grandezas: graus, minutos e radianos. Então, vamos passar só para 2 aqui. Os graus a gente vai transformar em minutos. A gente sabe que 1 grau equivale a 60 minutos, certo? E a gente quer transformar o quê? 11 graus equivale a quantos minutos? Então, vamos fazer essa regrinha de 3 aqui e descobrir. 1 vezes x, x é igual a 11 vezes 60, 660. Então, 11 graus equivale a 660 minutos. 660 minutos mais esses 15 aqui, 660 mais 15, a gente tem então 675 minutos. 11 graus e 15 minutos é a mesma coisa de 675 minutos. Agora sim a gente pode transformar em radianos. Mas, o que a gente tem aqui? 180 graus que se relaciona com π radianos, né? Como a gente está trabalhando aqui em minutos, a gente tem que passar o 180 também para minutos. Então, vamos lá. Vou apagar essa parte aqui para ficar mais fácil para a gente. E vamos transformar, então, os 180 graus em minutos, porque aqui a gente vai trabalhar em minutos. 180 graus. A gente quer saber quantos minutos. E a gente já sabe que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, vamos fazer essa conta. 1 vezes x, x. 180 vezes 60, 10.800. E então agora a gente já pode montar a nossa regrinha de 3. Então vamos lá, 180 graus equivale a π radianos. Então, 180 graus transformados em minutos, 10.800, que é a mesma coisa de 180 graus, equivale a π radianos, aqui em minutos, enquanto 675 minutos, a gente quer saber, vamos colocar aqui uma letrinha diferente, y, a gente quer saber quantos radianos. Multiplica 10.800 y é igual a 675 vezes π
675 π. Agora, esse 10.800 que está multiplicando, a gente passa para lá dividindo e fica 675 π dividido por 10.800. Aqui vocês podem ir simplificando. Simplifica por 5, por 3. Vai simplificando. E aqui eu já vou fazer direto também, pra gente não perder muito tempo. A gente vai ver que esse resultado aqui, quando a gente for simplificando, vai dar no final π sobre 16. Então, a gente percebeu que 11 graus e 15 minutos equivale a π sobre 16 radianos. Tudo bem? E se aqui a gente tivesse segundos, por exemplo, a gente transformava tudo em segundos e montava a regra de 3 aqui, que nem a gente já está acostumado a fazer. Agora, a gente vai ver a relação entre tudo que a gente já estudou. As medidas de ângulos em graus, radianos e o comprimento de arcos. Primeiro, a gente tem que ter em mente que o comprimento total de uma circunferência é 2πr. Ou seja, um arco de 360 graus ou 2π radianos, que é um arco de uma volta, sempre vai ter comprimento 2πr. O r aqui no caso é o tamanho do raio da circunferência. E com isso a gente pode também fazer uma regrinha de 3, sabendo que essa medida de ângulo e essa medida de comprimento são equivalentes. Vamos ver isso aqui agora nos exemplos. Começando com o exemplo 2. Vamos lá. Calcule a medida em radianos do arco de comprimento 20 centímetros, sabendo que o raio da circunferência mede 10 centímetros. Então, vamos lá. A gente sabe que o comprimento do arco mede 20 e que o raio mede 10. E o que a gente quer encontrar? Esse ângulo alfa aqui. Como é radianos, a gente pode usar aquela formulazinha que eu já passei, mas como a gente está aprendendo essa relação aqui, agora eu vou fazer por regra de 3. Então, vamos lá. A gente está trabalhando em radianos, então vamos usar aqui o 2π. A gente sabe que 2π, um ângulo de 2π, corresponde a um arco de comprimento 2πr, onde o r a gente já sabe que é 10 centímetros. Então, vamos colocar o 10. E o que a gente quer saber? O tamanho do ângulo x, que corresponde a um arco de comprimento 20. Agora, a gente faz essa continha de regrinha de 3 aqui. O que a gente pode simplificar? A gente tem aqui o 2πr, que é, no caso, 2π vezes 10. 2π vezes 10 é 20π. Então, a gente pode simplificar o 20π com o 20. Vai sobrar o quê? π e 20 dividido por 20, 1. Então, vamos fazer a multiplicação agora. π vezes x dá π vezes x. E 2π vezes 1, 2π. Agora, esse π que estava aqui multiplicando, a gente passa ele para lá dividindo. 2π dividido por π dá 2. Então, esse ângulo é de 2 radianos. Tudo bem? Vamos pro próximo exemplo agora. Número 3. 3. Em uma circunferência de raio 5 metros, qual o comprimento de um arco de 60 graus? Agora, a gente trabalhando aqui em graus. E a gente tem o raio que vale 5. E esse ângulo aqui que vale 60, né? Então, vamos lá. Como a gente está trabalhando em graus, a gente vai usar o 360. 360 graus. A gente sabe que equivale a
um arco de comprimento 2πr. Onde o R, a gente já tem esse valor também. Qual que é? 5 metros. Então, 5. E o arco de 60 graus é o que a gente quer saber o tamanho em metros. Então, vamos lá? O que dá pra gente simplificar aqui? Primeiro, cortar esse zero do 360 com esse zero do 60. Depois, simplificar 36 e 6, a gente simplifica por 6. 36 dividido por 6, 6. 6 dividido por 6, 1. Agora sim, vamos multiplicar, que já ficou mais fácil. 6 vezes x, 6x. 1 vezes 2π vezes 5. A gente sabe que 2π vezes 5 dá 10π. 10π vezes 1, 10π. Agora, a gente passa esse 6 que está multiplicando, a gente passa ele para cá dividindo, fica 10π sobre 6. Ainda dá para a gente simplificar aqui por 2. 10π dividido por 2, 5π. E 6π, 6 dividido por 2, 3. Então, o comprimento desse arco em metros é 5π sobre 3 metros. Tudo bem? Agora o exemplo 4. Qual raio, então dessa vez quer saber o raio, de uma circunferência em que o comprimento do arco de ângulo 3 radianos é 90 centímetros. Aqui, como a gente está trabalhando com radianos, a gente pode usar essa regrinha de 3 ou aquela formulazinha que eu passei. Dessa vez, vamos tentar usar a formulazinha, que aqui vai ficar mais fácil nesse caso. Quando é para achar o raio em radianos, usar a formulazinha é mais fácil. Então, se tiver decorado, já fica bem mais simples. Se não tiver decorado, pode usar essa regrinha de 3 que dá do mesmo jeito. Você só vai fazer um pouquinho mais de conta. Então, vamos lá. A regrinha é L é igual a alfa vezes R. Então, vamos lá. O que é o L? O L é o comprimento do arco. E aqui falou que o comprimento do arco é 90 centímetros. Então, 90 é igual ao ângulo. Qual o tamanho do ângulo aqui? 3 radianos. Então, é 3 vezes o R. O R é o que a gente quer encontrar, o tamanho do raio. Então, R é igual. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa ele para cá, dividindo. 90 dividido por 3, 30. Então, o raio mede 30. 30 o quê? Que está aqui, centímetros. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E agora é só treinar com alguns exercícios e arrasar no Enem. Tchauzinho!